Bem-vindo, meus amigos, a esse quarto bloco da aula de Processo Administrativo Federal, regulado pela Lei 9784 de 99. O nosso presente tema vai ser a comunicação dos atos processuais. No curso de um processo, nós temos juntada de provas, oitiva de testemunhas, requerimento de perícias, laudos técnicos. E acerca disso, nós temos aí tomadas de decisões, não é isso? Coloca aí para nós na tela, por gentileza, o nosso próximo assunto. Veja bem, o artigo 26, ele vai regulamentar a comunicação dos atos do processo, não é isso? Vamos começar a ler o caput desse artigo. Ele diz assim: o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligências. Corta para mim aqui, por favor. Muito simples, olha só. Dá um zoom aqui para nós, nessa tela aqui. Veja bem, o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará, olha só, a intimação do interessado. O que é uma intimação, meus amigos? A intimação nada mais é do que a forma de comunicar aos participantes daquele processo que alguma decisão foi proferida ou determinando alguma, olha para cá, olha só, alguma diligência. O que é uma diligência? Uma diligência é um ato processual. Por exemplo, a oitiva de testemunhas é uma diligência no processo, caso hajam, testemunhas. A junção de provas, o interrogatório, dos interessados, a depender do processo, são diligências. O requerimento de perícias também são diligências. Presta atenção, se uma pessoa for convocada para testemunhar, como que ela vai ter ciência de que ela precisa comparecer ao órgão público? Através dessa forma aqui, ó, intimação. Tudo bem? E o que tem que ter numa intimação, meus amigos? Vamos lá, no parágrafo 1º, ele diz: a intimação deverá conter, primeiro, identificação do intimado. Lógico, meus amigos? Se não tiver na intimação quem está sendo convocado, aquela intimação não vale, Então tá aí, a identificação do intimado e o nome do órgão ou entidade administrativa. Então, se é o Detran que está intimando o cidadão, vai vir aqui o nome daquela autarquia, que nada mais é do que a entidade administrativa. Segunda coisa que tem que ter na intimação, olha só, a finalidade da intimação. É para que o interessado tenha ciência da decisão? É para a pessoa testemunhar no processo? É para que seja feita a junção de uma prova? Enfim, isso que vai dizer a intimação. Porém, muito importante também é o próximo. Na intimação tem que conter a data, a hora e o local em que o interessado deve comparecer. Lógico, Se essas informações não constarem na intimação, como que o interessado vai cumprir a determinação administrativa? Não é isso? Então vamos lá. O quarto conteúdo da intimação é: se o intimado deve comparecer, olha só, pessoalmente, ou se o interessado deve fazer-se representar. Então vai dizer, o intimado deverá comparecer pessoalmente, ou então,
O intimado deverá ser representado por um procurador ou por uma pessoa, né, capaz. Isso aí que vai conter na intimação. Porém, também muito importante é o inciso 5. Diz que na intimação tem que ter a informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento. Meus amigos, então seria assim, por exemplo, informe-se ainda que o não comparecimento do interessado não obstará o prosseguimento do processo. Essa informação tem que conter na intimação. E por último, a intimação tem que ter a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Então, se a decisão pauta-se sobre os preceitos legais, eu tenho que justificar, ok? Tenho que motivar esses fundamentos que devem guardar pertinência com o processo e com os fatos alegados pela administração. Tudo bem? Então seria algo mais ou menos assim. Intima-se o interessado fulano para comparecer ao órgão tal na data, hora e local tais, com fundamento no artigo 26 da Lei do Processo Federal ou com fundamento em outra lei que for específica. Tudo bem. Então tá aí, vimos o parágrafo 1º que assevera, né, sobre o conteúdo da intimação. Cai em prova. Vamos para o segundo, então? Olha só. A intimação observará a antecedência mínima. Eu vou até trocar a cor do meu pincel. A antecedência mínima de 3 dias úteis. Se o parágrafo 1º cai em questões de concurso, quiçá o parágrafo 2º. Esse despenca. Me tela aqui, por gentileza. É possível, me responda, reflita, é possível uma intimação feita nesse sentido? A intimação foi realizada hoje. E eu coloco assim, o cidadão intimado tem o prazo de até amanhã para comparecer na repartição. Pode isso? Não pode. Porque a intimação, conforme o parágrafo 2º, tem que observar o prazo mínimo de quantos dias úteis? 3 dias úteis. Ok? É como está aqui no parágrafo 2º. Vamos ler novamente para a gente entender. Olha só. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis, quanto à data de comparecimento. Muito simples, então. Você tem que memorizar isso daqui para os porvindouros concursos. Tudo bem, meus amigos? Muito importante ainda. Essa é uma outra pergunta. Veja bem. Eu disse a vocês que seria inválida que não seria válida, né? Uma intimação que tivesse um conteúdo abaixo de 3 dias úteis. Aquele exemplo que eu falei. O cidadão tem até o dia seguinte para comparecer ao órgão. Não pode. Mas me responda uma coisa. Suponha que o professor Eric foi intimado para apresentar um documento relativamente a um processo na qual ele é interessado. E a intimação veio assim. O Eric tem que levar o documento à repartição no prazo de 2 dias. Pode isso? Não pode. O prazo mínimo, 3 dias úteis. Mas supondo que mesmo assim eu na minha casa recebi aquela intimação, dei risada, mesmo assim eu fui lá no prazo de 2 dias e entreguei a documentação. E eu ainda falo mais, eu falo assim, meu amigo, você não pode fazer um negócio desse. A intimação tem que observar o prazo mínimo de 3 dias úteis. Olha só, o meu comparecimento na data marcada vai suprir aquela irregularidade feita? Sim ou não? Preste atenção. Se eu já estou no local, se eu cumprir a determinação,
ainda que seja no prazo, né, fora do que a lei diz, lógico, né, que dentro dos 2 dias, vai sim suprir a irregularidade. Porque imagina, eu chego lá no prazo de 2 dias, aí eu falo assim, tá errado, o prazo mínimo é 3. Aí a autoridade competente fala assim, ô rapaz, então desculpa aí, viu? Eu vou fazer uma outra intimação com prazo de 3 dias, você leva aqui o seu documento e depois você traz de volta. Não precisa, não vou anular a intimação. O meu comparecimento supre aquela irregularidade. Tudo bem? Vamos adiantar o assunto? Tá aí. Parágrafo 3º, né? Vamos dar sequência aí. Olha só, turma. Ainda sobre as comunicações, vamos analisar esse parágrafo. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo por via postal, com aviso do recebimento por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Me tira aqui, por favor. Sobre essa disposição, não tem segredo, né? Só diz que a intimação ela tem que ser feita da forma que melhor assegure a ciência do interessado. Quer dizer que ele tem que ter a certeza de que o interessado recebeu aquela intimação. Dá um zoom para nós aqui, por favor, nessa tela aqui. Vamos analisar aqui o parágrafo 4º. Olha só. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Então, se há vários interessados, ou se eu não sei quem são os interessados, às vezes eles são desconhecidos, ou se eu não sei ao certo aonde é o domicílio, a publicação da intimação vai ser feita por meio de publicação oficial, ok? E aí vale como se fosse a intimação. Aliás, é de fato uma intimação, não é isso? Mas ele não vai receber em mãos. Parágrafo 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Até aqui, dá uma focada, por gentileza. Olha só, de novo, a lei diz, as intimações serão nulas, quer dizer que não valem, né, se forem feitas fora da forma prevista em lei. Aí eu passei para vocês o exemplo. Eu falei, aquela intimação de 2 dias que foi feita, ela é nula ou ela vale? Ela é nula. Porém, se eu comparecer, mesmo naquele prazo, aquele meu comparecimento, ele vai suprir a irregularidade. Vamos voltar aqui para a gente verificar o que diz o resto do parágrafo? Olha só. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Olha aqui que importante. Mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Então quer dizer que o ato será válido. Tudo bem, meus amigos? Muito importante também. Dá um close aqui, por gentileza. Olha só. Suponha que eu fui intimado para apresentar uma defesa num processo na qual resulte uma sanção e eu não compareço. O desatendimento daquela intimação importará em verdade dos fatos? Quer dizer que eu serei, então, julgado à revelia e será verdadeira as acusações contra mim? A lei do processo federal diz que não. Ela diz que o não comparecimento, né, ou desatendimento da intimação não importa na verdade dos fatos. Ué, professor, então como é que seria isso? Olha, só um exemplo. Imagina que é um servidor público que está respondendo por uma falta grave, né? No caso de demissão. Ele recebe intimação para apresentar defesa no prazo de 10 dias. E ele não defende. Não apresenta defesa no prazo. E aí? Vou julgá-lo
responsável e demiti-lo? Não. Aí eu vou designar um defensor dativo para defendê-lo no mesmo prazo. Tudo bem? Então, o que nos interessa por enquanto? Que o desatendimento da intimação não acarreta na verdade absoluta dos fatos. Dá um close para nós aqui de novo, no artigo 27. Vamos lá? Olha só. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Tudo bem? E o parágrafo único tem a seguinte disposição. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado. Meus amigos, isso daqui cai muito em processo administrativo. Dá um close aqui para nós, por gentileza. Várias bancas de concurso gostam de cobrar isso, porque isso está previsto em lei, tem decisões do STF a respeito desse tema. Em processo administrativo, é assegurado os princípios do contraditório e da ampla defesa? A resposta, sim, é assegurado. Vamos abrir um parênteses? E na sindicância? A sindicância que é aquele procedimento, né, investigativo, inquisitório, que na lei federal sobre servidores, a lei 8.112, tem um prazo de 30 dias, né? Lá também são assegurados esses dois princípios, do contraditório e da ampla defesa. Joinha? Tranquilo? Vamos ver então uma questão de concurso que caiu sobre o tema. É muito simples. Vamos lá. Primeira questão de concurso. A questão caiu para a Câmara dos Deputados, né? Um concurso muito bom, caiu para analista. Olha aí. Em um processo administrativo, a administração pública deixou de intimar Lucas, a parte interessada, para tomar ciência de sanção que lhe foi imposta. Contudo, Lucas apresentou-se nos autos de forma espontânea. Nessa situação, configurou-se hipótese de nulidade, por ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, visto que o comparecimento de Lucas não supre a falta cometida pela administração. Me tela aqui, por gentileza. Muito simples essa questão. Ela está falando que uma parte do processo, o Lucas, né, ele interessado no processo, deveria ter sido intimado, né, mas não foi. Mesmo assim, o Lucas safo foi lá e compareceu, mesmo não tendo recebido a intimação. Meus amigos, o comparecimento dele vai suprir aquela irregularidade e vai valer o ato? Sim, vai valer. E a questão diz que não. Portanto, a questão está incorreta. Tranquilo? Vamos ver a segunda questão. Coloca ela para nós na tela. Olha só. O desatendimento da intimação para apresentação de defesa em processo administrativo não importa no reconhecimento da verdade dos fatos. Muito simples, corta aqui para mim. Gente, está correta a questão, né? O desatendimento da intimação, como eu te falei, vai dizer que aquilo que eu pratiquei realmente foi o que está sendo dito pela administração? Ou aquelas acusações contra mim no processo administrativo serão verdadeiras? Não, não vai importar em reconhecimento da verdade dos fatos. Tranquilo? Próxima questão de concurso, uma questão muito bacana também. Vamos lá? Olha só essa questão. Olha, presta atenção nessa questão aqui. Ela diz assim, ó. João pretende fazer um requerimento de seu interesse junto à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil em sua cidade, conforme o que determina a Lei 9784 de 99. Assinar a opção que relata a correta conduta. Olha só, meus amigos, essa questão ela é de 2009, como eu disse a vocês, mas é uma questão muito boa. Eu gosto muito dessa questão. Ela diz assim, ó, tratando-se de uma situação urgente, João protocolou seu requerimento num domingo pela manhã, junto ao segurança do prédio que funciona a Receita Federal do Brasil em sua cidade,
conforme a exceção legal para as hipóteses de emergência? Me dá aqui a tela, por favor. Gente, essa alternativa A é uma exceção, né? Porque parece que a banca, né, tenha feito isso de forma engraçada, né? Você pode protocolar um pedido seu de manhã no domingo e ainda fazer esse requerimento junto ao vigia, ao segurança do prédio? Claro que não, né? Essa alternativa ela é meio besta, né? Mas enfim, caiu em concurso, né? Tá falsa a questão, né? Indiscutivelmente. Vamos ver as próximas aí. Coloca na tela para nós. A letra B, ela diz assim: o servidor da Receita Federal do Brasil negou-se a receber o requerimento de João, alegando a ausência de reconhecimento de sua firma pelo cartório competente. Corta aqui para mim. Gente, o reconhecimento de firma, ele é obrigado em todas as ações, todos os atos do processo? Não. Nós vimos, né, nos blocos anteriores que o reconhecimento de firma só é exigido no caso de quê? Dúvida de autenticidade. Na letra B, o servidor negou, não é, porque não havia ali o reconhecimento de firma. Essa conduta está certa ou errada? Está errada. A alternativa também. Vamos para a próxima, letra C. Coloque aí para nós na tela. Tendo em mãos os documentos originais, João solicitou ao servidor da Receita Federal que autenticasse as cópias que apresentava, tendo sido seu pedido deferido. Volta para cá. Pessoal, o João, então, ele solicitou o quê? Que a administração autenticasse aquelas cópias. O servidor poderia fazer aquela autenticação para ele? Ou ele deveria ir necessariamente ao cartório para depois retornar ao órgão, se fosse caso que necessitasse de autenticação? Minha resposta: vimos agora há pouco que a autenticação em cópia pode ser feita pelo órgão ou pela autoridade. Por qual motivo mesmo, hein? Pela fé pública. Não é isso? Então a questão está correta. Vamos ler novamente a questão? Coloca ela na tela para nós. Olha só. Tendo em mãos os documentos originais. Lógico, né, meus amigos, que para autenticar um documento, os originais têm que estar em mãos, né? Tendo em mãos os documentos originais, João solicitou ao servidor da Receita Federal do Brasil que autenticasse as cópias que apresentava, tendo sido seu pedido deferido. Muito fácil, correta. Olha a letra D. Após o transcurso de 15 dias do protocolo do seu pedido, João recebeu a intimação para o seu próprio comparecimento à sede do órgão naquele mesmo dia, com prazo de 3 horas para apresentação. Corta aqui para mim. Qual mesmo que é o prazo mínimo para o comparecimento de uma intimação? 3 dias úteis. A questão diz que o servidor determinou que o comparecimento fosse de 3 horas. Equivocada a questão, está falsa também. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos ler a letra E dessa questão. Vamos ver por que está errada. Coloquei para nós na tela. Olha só. Tendo comparecido na data, hora e local marcados, João alegou a nulidade absoluta da intimação. A autoridade competente assim declarou nulo o ato e determinou que a intimação fosse realizada novamente. Corta aqui para mim de novo. Muito fácil, nós já vimos isso. Em quanto tempo mesmo aí que foi feita aquela intimação? O prazo de apresentação era de 3 horas. Vale ou não vale? Não vale. Porém, vem a letra E e diz o seguinte, que o servidor mesmo assim compareceu no prazo de 3 horas e alegou. Disse que aquela intimação era nula. O que fez a autoridade? Anulou a intimação, fez uma outra intimação. A gente não precisa. O comparecimento do interessado supre a sua irregularidade. Por isso, a letra E também está incorreta. Tudo bem, meus amigos? Vamos ver qual que é o próximo assunto? Muito bem. O próximo assunto é recursos administrativos. E é um assunto, vou até apagar aqui o quadro, né? Porque está aqui ainda. É um assunto, meus amigos, extremamente importante para questões de concurso, de nível médio e de nível superior.
Eu aguardo vocês no nosso próximo bloco.